Amém, irmãos. Muito feliz em estar aqui. Eu creio que Deus tem preparado um tempo extremamente precioso para cada um de nós. E eu creio que hoje é um tempo de... Eu tenho uma expectativa muito grande com o que Deus vai fazer aqui essa noite. Então, eu realmente assim te convido, né, a ter seu coração, né, sua mente voltada para o que o Senhor anseia por fazer, né? Ele já começou. A gente está vivendo grandes coisas, né? Deus tem feito coisas maravilhosas. Ao longo desse ano, a gente tem tido a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, sobre alguns temas que são importantes para as nossas vidas. A gente falou sobre igreja, a gente falou sobre corpo, a gente falou sobre disciplina. Então, por exemplo, eu compartilhei que a disciplina, né, a gente falei sobre sonhos e todos os presbíteros também compartilharam coisas maravilhosas. Mas seguindo a sequência daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu tenho entendido no Senhor que sem um alvo, sem o objetivo, né, como Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam e caminhando, rumando para o alvo, né? Eu rumo para o alvo, né? Ele ruma para um lugar, ele tem um objetivo, ele tem um local a chegar. E aí eu falei que a disciplina é aquilo que vai te fazer chegar lá. Então, se você está indo a algum lugar, eu creio, né? E eu tenho aprendido um pouco mais sobre isso. Eu estou fazendo um curso. Nós estamos fazendo um curso aqui na igreja que eu incentivo, gostaria de incentivar, baseado nesse material, nesse livro do Edwin Lowes Cole. Chama Homem ao Máximo, né? Um livro, um material que está pautado na palavra. Então, todos os homens, são grupos de 8 ou 9 homens, né? E a gente já começou, são 12 semanas. Quando tiver o próximo, eu convido você a se inscrever, não fique de fora, eu creio que vai ser uma grande bênção. A gente fala muito sobre a terra de Canaã, a terra prometida. E esse alvo nada mais é do que a terra prometida. Então, é necessário que a gente saiba para onde a gente está indo, é necessário que a gente acorde todos os dias e saiba que a gente tem uma direção. Agora, para chegar lá, você vai precisar de disciplina, você vai precisar de reforço, você vai precisar de ajuda, você vai precisar manter o rumo. Agora, para ficar lá, para permanecer lá, você vai precisar de um caráter. E a gente está entrando nesse período falando sobre caráter. Há tantas coisas que tentam nos tirar da presença de Deus. A terra prometida. Há tantas coisas que todos nós aqui somos bombardeados todos os dias. Não que Deus saia da nossa presença, porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então não há algo que vai fazer com que Deus vire as costas para nós. Mas há muitas coisas que fazem com que nós viremos as costas para Deus, ou não venhamos a perceber a sua presença. Deus pode fazer tudo, amém? Mas tem uma coisa que Deus não faz. Está na Bíblia. Deus não pode mentir. Deus pode fazer tudo, mas não pode mentir. Então eu fico pensando em Adão e Eva. E Adão e Eva estavam lá no paraíso e nunca tinham escutado uma mentira na vida, porque a única relação deles era com os animais e era com Deus. Nunca tinha escutado uma mentira sequer. Então veio o diabo, em Gênesis capítulo 3, e diz assim: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, Satanás perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim.
Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Não toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: claro que não. Lógico que vocês não vão morrer. Você vê, ela nunca tinha escutado uma mentira na vida. Nunca. Ela se relacionava com Deus. Ela não sabia nem, não existia mentira. Não no jardim do Éden. E certamente ela lidava ali com a serpente. Muitas vezes a relação com os animais era diferente. E o diabo esperou o momento certo para então lançar uma mentira, gerar dúvida, gerar um pensamento que pega uma parte da verdade, distorce e tenta gerar uma linha de raciocínio diferente e oposta àquilo que Deus tinha falado para eles. Vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma única escolha ruim. Por que um Deus perfeito coloca uma escolha ruim num lugar perfeito? Deus não queria robôs. Ele só tinha uma escolha ruim. Nós temos 1 milhão de escolhas ruins todos os dias. Todos os dias. Mas Adão e Eva só tinham uma escolha ruim. Mas Deus permitiu que tivesse essa escolha ruim naquele lugar. Porque só pessoas que têm escolhas são verdadeiramente livres. E só pessoas livres são poderosas. Então, ele disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. E eu acredito que depois que ela comeu e os olhos dela se abriram, e algum tempo depois, provavelmente, Satanás deve ter chegado para Eva, e Adão e Eva, para Eva principalmente, deve ter falado: não te falei que você não ia morrer? Não te falei? E ele falou: Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Conhecedores do bem e do mal, vocês serão como Deus. Que proposta, hein? Só que eles já foram criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus já tinham sido criados. Eles já eram como Deus. Então ele estava propondo uma coisa que ele já tinha. Só que, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e o deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Que interessante, né? Que a desobediência, ela gera prepotência, a soberba, de achar que agora eu conheço bem ou mal, eu conheço pelo meu próprio braço, eu consigo andar, eu consigo avançar, eu consigo fazer, eu não preciso mais de Deus. Essa é esse principal legado. E a gente estava aqui, tantas pessoas eu já vi passarem por situações tão difíceis de saúde, ou por experiências quase morte. E essas pessoas tiveram um momento de mudança na vida delas. Por quê? Porque elas tiveram contato com a sua mortalidade. Tiveram contato com aquilo que todos nós sabemos que é uma realidade irrefutável, mas muitas vezes a gente deixa para lá, a gente nem se dá conta disso. E o relógio passa, e o tempo passa, e as escolhas vêm, e muitas delas são ruins. E trazem consequências. E quando eles fizeram isso, o que aconteceu com eles? Se esconderam de Deus. Se esconderam de Deus. O único relacionamento que eles tinham era com Deus e com os animais.
Deus todo dia, na viração do dia, eles escutaram Deus chegando, e na viração do dia eles escutaram e se esconderam. Mas durante anos e anos e anos, todos os dias, Deus ia lá com eles, influenciava a vida deles, eles batiam papo, eles conversavam. E Adão, ele era muito superior em capacidade do que a gente vê o homem hoje, porque ele se relacionava com Deus, intimamente, constantemente, diariamente. E ele deu nome a milhões de animais, sem nunca ter feito um curso de zoologia, por exemplo. Mas é que o relacionamento com Deus proporcionava a ele viver uma experiência sobrenatural naturalmente. A Bíblia diz que você é servo de quem você obedece. E o que é caráter? Segundo o dicionário, caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feito moral, é a firmeza e coerência de atitudes. E aí surge um termo que quer dizer, tem pessoas que falam, eu não tenho caráter. Não, não é que não tem caráter, todo mundo tem caráter. Ou você tem um bom caráter, ou você tem um mau caráter. Mas todo mundo tem caráter. E de onde vem isso? Se eu te perguntasse, você é bom caráter ou mau caráter? Caráter, irmãos. Eu esqueci o nome de uma vez de um homem que falou isso. Eu achei interessante. Caráter é o que você faz, é o que você é, quando ninguém vê. É o que você faz e você é, quando ninguém vê. É diferente de reputação. Reputação é o que os outros pensam de nós. Eu posso ter uma reputação com você, você pode ter tido tempo comigo e eu posso ter uma reputação sobre a sua vida. Você pode pensar coisas de mim. Mas de fato, caráter é o que Deus sabe sobre nós. Isso é caráter. E o caráter gera frutos. Bons ou ruins? E a gente só desenvolve o caráter a partir do momento que a gente tem escolhas. Sem escolhas não existe formação de caráter. Talvez se você não se relacionar com ninguém, talvez você possa pensar, puxa, eu dou frutos do Espírito. Você não se relaciona com ninguém, você não precisa testar sua paciência. Você não precisa ser longânimo, você não precisa ter domínio próprio. Se você estiver numa ilha deserta, você não precisa de nada disso. E você pode pensar talvez, eu acho que eu tenho frutos do Espírito. Mas de fato, você só vai saber se você viver em comunidade. Você é humilde ou você é prepotente? Você fala a verdade ou que tal uma mentirinha? Você busca seus próprios interesses ou você une as pessoas? Você abençoa ou você usa as pessoas? Você vai desenvolver o seu caráter ao longo da vida. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai desenvolver um caráter ao longo da vida. E a primeira coisa assim que eu queria tocar, tem muitos fatores sobre caráter, eu não vou entrar nisso. Ao longo desse mês, os outros presbíteros vão tocar em vários outros assuntos. Mas eu queria falar de dois pontos. E eu pretendo não me estender muito. No primeiro ponto, de como a gente desenvolve o caráter. A gente desenvolve o caráter vivendo em comunidade, vivendo em família, tendo pai, tendo mãe, tendo irmãos, tendo amigos, no trabalho, tendo filhos. E uma das principais escolhas que a gente faz e que desenvolve o nosso caráter é
com quem você anda. Com quem você anda? Quem são as suas companhias? Porque eu não sei se você já reparou, mas eu vou dar um exemplo aqui muito fácil, né? Se você vê um show de rock, você vai ver gente muito parecida, vestido de um mesmo jeito. Se você vê um show de sertanejo, você vai ver pessoas muito parecidas. Porque com quem você anda te influencia. E só existem duas fontes, não se engane, só existem duas fontes de influência no ser humano. Não existem três, só existem duas. Uma é Deus e a outra é Satanás. Não tem terceira fonte. Ou você está caminhando de uma forma em que seu caráter te permita desfrutar ainda mais da maravilhosa, gloriosa presença de Deus. Ou você está obedecendo a Satanás, virando as costas para Deus. Não tem uma terceira via. E é fácil a gente ver quando as pessoas se afastam. E é fácil a gente ver quando as pessoas se aproximam. Como é que você vê isso? No dia a dia, convivendo com as pessoas. De repente reagia de um jeito, mas agora não reage mais. Reage melhor ou reage pior. A gente nota, porque são os frutos que são desenvolvidos pela convivência, por aquilo que está te influenciando. O que você permite que te influencia, com quem você anda? Você anda com pessoas que te aproximam de Deus, ou você anda com pessoas que te aproximam de Satanás? É das duas uma, não tem uma terceira. Pensa na vida de Adão. Olha como foi a vida de Adão andando com Deus. É isso que Deus quer que você ande com Ele. Todos os dias a gente é bombardeado para que a gente escolha não andar com Deus e andar com Satanás. É isso. Ou você vai se parecer mais com Deus, porque a Bíblia diz que Jesus, Ele é a nossa referência. A Bíblia diz assim como Ele é, sejamos também nós nesse mundo. Quando você pega apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, o alvo não é que eles sejam os caras. O alvo é que eles nos ajudem a alcançarmos a estatura do varão perfeito. Eles têm um trabalho, é o job description. Ou a gente vai fazer escolhas que vão nos aproximar apenas de andar com Satanás. É o que as pessoas fazem. E um veio para a vida e vida em abundância, e o outro veio para roubar, matar e destruir. Parece fácil, né? Parece tão fácil de escolher, mas todo dia eu e você temos que fazer essa escolha. Todo dia. Eu tenho que fazer essa escolha todo dia. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Aquele que anda com homens sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Salmo 1 diz: abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escolhas. E aí olha o que fala em Provérbios 4,19. Por que não andar no caminho dos ímpios? Ímpios são aqueles que não têm Deus. Eles têm uma religião, mas não têm Deus. Não andam com Deus na viração do dia e nem momento nenhum. Eles não percebem a presença do Deus, eles não percebem a presença amorosa do Senhor, não percebem, porque seus olhos estão fechados. Quando Adão e Eva abriram os olhos para o conhecimento do bem e do mal, eles fecharam os olhos para ver a Deus, eles fecharam os olhos para se relacionar com Deus. São escolhas que moldam o caráter. Então com quem você anda? Você anda com Deus ou você anda com Satanás? Parece fácil, né? Mas nem sempre é fácil assim. Tem muita gente que parece. Olha só o caminho dos ímpios. Provérbio 4,19 diz assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão, não sabem que tropeçam. O cara está cego. Luta na direção errada, fazendo escolhas erradas, gerando um monte de frutos ruins. Aí vem depressão, problema do coração, relacionamentos partidos, e a lista é grande, irmãos. Mas a palavra de Deus diz assim, 1 João 7, mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, se
andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só que coisa maravilhosa. Não depende da minha força, não depende da minha capacidade, depende de eu escolher andar com Cristo, depende de eu escolher o Senhor, depende de eu escolher andar na luz. E aí, ao escolher isso, o sangue de Jesus, irmãos, não é a história da carochinha, não é o amuleto não sei das quantas, é o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Não é um pecado, é de todo pecado. Então, você já parou para pensar como o diabo é astuto? O camarada passa o dia inteiro remoendo no lixo, depois se joga na lama. O que aconteceria se você caísse na lama? Vamos supor que você está andando na rua e aconteceu, caiu na lama. E aí? O que você faz? Você chega em casa, deita e vai dormir, né? Claro, todo sujo de lama. É isso que você faz. Porque às vezes você pode pensar: eu não sou digno de tomar um banho. Quem sou eu para ir no chuveiro? Você já fez isso alguma vez? E por que a gente faz isso com Deus? O diabo é astuto. Ele não está de brincadeira. Quando Jesus fez o Sermão do Monte, Ele falou uma palavra maravilhosa, Mateus capítulo 5. Ele falou: bem-aventurados, bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Você sabe o que quer dizer isso? Bem-aventurado, no aramaico, quer dizer, é uma palavra que quer dizer toaion. E o fruto de ser bem-aventurado, sabe qual é? Ser extremamente feliz, ser afortunado, experimentar o deleite, contentamento, ser abençoado. Isso é o fruto. Mas você sabe o que significa toaion? Eu fui ver hoje, eu não sabia. Essa palavra em aramaico quer dizer aqueles que desfrutam da presença de Deus. Claro, porque se você desfruta da presença de Deus, claro, a alegria, a bondade, a paz, as suas necessidades, o amor, é a capacidade de experimentar comunhão com Deus, te faz um homem bem-aventurado, uma mulher bem-aventurada. As escolhas, elas passam pelo processo mental e tem a ver com as nossas experiências do passado. Por isso Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, rumo para o alvo, irmão, rumo para o alvo. Tem uma âncora te agarrando, pede perdão, segue em frente, busca Deus, busca uma pessoa que você confia. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você quer ver o que é misericórdia, o que é graça? A mulher tinha pecado, ela tinha adulterado, iam apedrejar ela. Jesus falou: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Vamos lá, boa sorte. E foi saindo um por um. E o que Jesus falou para ela? Ele era o único que podia apedrejar aquela mulher. E ele falou para ela: ninguém aqui? Então vá e não peques mais. Será que essa mulher nunca mais pecou? Será que essa mulher nunca mais foi tentada? Eu te garanto que no segundo seguinte ela deve ter sido tentada.
Mas aquilo marcou a vida dela. A experiência dela com Jesus marcou a vida dela. E as suas experiências com Jesus também vão marcar a sua vida. Mas anda com Ele. Busca a face dEle. Busca a sua presença. Tenha tempo com Ele. Tempo sem agenda. É muito tempo com agenda. Porque a solução é Cristo. Se o primeiro Adão pecou e largou a humanidade nessa lama, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 e 50, diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era pó da terra, o segundo homem do céu, do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Efésios 2 diz que nós estamos assentados às regiões celestiais. Ele nos salvou e nos colocou nas regiões celestiais. Um novo e vivo caminho foi aberto. Nós temos acesso à presença de Deus, a conversar com Deus, a andar com Deus, a experimentar a presença de Deus. O que a sua vida tem gerado? Que as pessoas falem: eu quero esse Deus que eu vejo em você. Eu quero essa paz, eu quero essa alegria, eu quero essa família, que eu vejo a sua família, eu quero essa família, eu vejo que tem Deus aí, alguma coisa diferente aí. Eu gosto tanto da história de Ruth, é fenomenal, fenomenal. Uma moabita, um povo que era inimigo de Israel, e deu um branco agora da sogra de Ruth. Quem era? Noemi, glória a Deus. Pô, o pessoal tá lendo a Bíblia, glória a Deus. Que benção. Eu é que tenho que ler mais. Mas eu esqueci o nome da Noemi, né? Vocês me lembraram, glória a Deus. E a Bíblia diz que Noemi, seu marido e seus 2 filhos saíram de Israel e decidiram ir a Moabe. Houve uma situação lá, se eu não me engano foi de fome, alguma coisa nesse sentido. Eles migraram. E os filhos, né, de Noemi, os 2 filhos, casaram com mulheres moabitas, o que era proibido para Israel. Era proibido isso. Os judeus não podiam se misturar com as mulheres moabitas. E aconteceu que o marido de Noemi morreu e os 2 filhos também morreram. E naquela época, para vocês terem uma noção, um homem não parava com uma mulher para falar com ela na rua, porque ele era considerado menos inteligente. E aí Noemi chega para as suas 2 noras e fala: olha, eu não tenho mais nada, eu vou voltar para Israel, voltem vocês para suas casas. E me emociona, né, quando eu penso que Ruth tinha lá seu pai, sua mãe, talvez seus irmãos, tinha seus amigos em Moabe. E depois que ela teve essa perda terrível, né, a outra nora voltou para Moabe, mas a Ruth, ela fala assim: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. O que faz uma pessoa ver em outra pessoa? De abrir mão da sua casa, dos seus pais talvez, dos seus irmãos, dos seus amigos, da sua zona de conforto, e fazer uma escolha dessas. É porque ela viu algo em Noemi, que era Deus. Ela viu algo precioso. E quando você lê Mateus, você vê lá que Ruth está na linhagem de Jesus. Uma moabita. É maravilhoso, irmãos. A gente pode ter muitas pessoas salvas e não mudar nada.
não mudar nada, a cidade não mudar nada. O seu caráter vai fazer essa diferença, suas escolhas. Porque a gente foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. O que a igreja faz? Como é que você espalha o sal na comida? A luz foi feita para atrair, para ajudar o viajante. E o sal foi feito para influenciar. Mas como é que você influencia o sal na comida? Você tira do saleiro e espalha. O que a igreja faz? Ela mantém dentro do saleiro, não sai não. Mas a Bíblia diz que o sal, se ele não salgar, ele não serve para nada. A gente foi chamado para trazer o reino, para fazer escolhas que venham a mostrar às pessoas que existe um Deus bom, que vale a pena amar esse Deus, querer conhecê-lo, que vale a pena fazer escolhas na direção dele. A segunda forma de desenvolver caráter tem uma outra forma. A primeira forma é com quem você anda. Você anda com Deus ou você anda com Satanás? Como é o fruto da sua vida? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a segunda forma é pelo deserto. E aí tem duas maneiras de você chegar no deserto. A primeira é, dependendo das suas escolhas, você pode chegar fácil ao deserto. E se você não se arrepender, porque a solução para sair desse deserto, baseado em escolhas ruins, se você não se arrepender do que você está fazendo, a Bíblia diz que um abismo chama outro, que chama outro, que chama outro, que chama outro. Quando a pessoa vê, é um sofrimento absurdo. Mas se você se arrepender, Deus está de braços abertos para te ajudar. E a segunda forma de você entrar no deserto é guiado pelo Espírito Santo. Então uma forma são escolhas ruins, e essa depende de você escolher bom, escolher melhor, escolher a Deus, escolher sair desse deserto, se arrepender e mudar a sua mente. A segunda forma é guiado pelo Espírito Santo. Só que a diferença é grande. A diferença é muito grande. A diferença é que quando você entra no deserto pelo seu braço, para você sair dele, você vai precisar de Deus, mas você vai precisar tomar uma decisão que não é fácil. Você vai ter que abrir mão de coisas que você já acostumou, de coisas que você já se viciou às vezes. Não é brincadeira isso. Não é fácil. Agora, quando você entra no deserto com o Espírito Santo, irmãos, é muito diferente. A Bíblia diz que Jesus foi guiado para o deserto pelo Espírito Santo. E ele saiu do deserto no poder do Espírito Santo. Cheio de graça, cheio de poder. Então, quando o Espírito Santo te guia pelo deserto, ele está te guiando a um local, ele tem um alvo, ele sabe que do outro lado é a terra prometida, então ele está construindo em você um caráter no meio do deserto, cheio de vitórias, cheio de situações em que você depende de Deus, que você aprende a depender dele, para que quando você chegue na terra prometida, você tenha o caráter necessário, construído, para estar solidificado lá. E não escolher voltar para o Egito. O caráter não é formado separado de escolhas. A gente precisa de escolhas para o caráter ser formado. Mas o que acontece? Seja fazendo escolhas ruins, seja sendo guiado pelo Espírito Santo através do deserto, todos nós estamos em processo de construção. Estamos em processo. E essa é uma geração que não quer processo, só quer fruto, só quer resultado, quer tudo rápido. Mas não é assim no reino de Deus. Não é assim.
Faz parte. Glória a Deus pelos processos. Eu conversava outro dia com o Sérgio, né? Eu me lembro, né, de uma situação que eu passei, assim, muito violenta. E aquilo me atormentou de um jeito, foi uma opressão, assim, um tempo, assim, um período muito difícil para mim. Mas eu me lembro que numa tarde o Senhor virou o jogo. E era interessante que naquela mesma tarde, à noite, parecia que eu nem lembrava mais que eu tinha passado meses de deserto. Parecia que aquilo tinha sumido. Parecia que era uma lembrança muito longínqua. Porque Deus te faz olhar para frente e te enche de esperança. E ela não é vã. Ela é real. Ela te faz caminhar mais forte. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa estar disposto a ter uma renovação da sua mente. E isso é difícil, não é fácil. E aí você tem que escolha andar com Deus. Escolha caminhar com Jesus. Porque se você escolher caminhar com Jesus, as suas escolhas, Ele vai te mostrar: filho, não faça isso. Filho, faça aquilo. Filha, escolha esse caminho. Não fale isso. Quantas vezes eu já escutei o Senhor falar: não fale isso. Engole. Engole antes de falar, engole. Quantas vezes eu escutei Deus falar: não clica. Não clica. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes eu escutei: não clica. A voz clara do Senhor: não aperte aí. Senhor, essa sociedade é maravilhosa. Essas pessoas são incríveis. Senhor, essa é a mulher dos meus sonhos, Senhor. Senhor, esse é o homem dos meus sonhos. Mas será que é dos sonhos de Deus para a sua vida? Será que essa sociedade é o que Deus tem planejado para você? Quanto mais você anda com Deus, mais claro vai ficar para você. É claro que assim, por exemplo, vamos supor, se você conheceu Jesus hoje, se você entregou sua vida para Jesus hoje, se você falou: não, eu vou morrer para mim mesmo e eu vou andar com Deus, eu quero ter uma nova vida. Se isso aconteceu na sua vida hoje, é claro, talvez você vai falar: puxa, mas eu não estou vendo Deus agora. 5 minutos depois, talvez você não consiga ver mesmo. Porque você foi treinado para não ver, treinado para não ouvir, e treinado para que ele não te influenciasse, mas que você fosse apenas influenciado por Satanás. Mas quanto mais você insiste, e talvez você veja Deus na vida de algumas pessoas, e você tem que estar sempre olhando para Jesus, mas talvez você veja Deus na vida dessas pessoas, e aí o que essas pessoas estão fazendo, que se parece com Cristo, glória a Deus por isso. Mas o que elas estão fazendo que não se parece com Cristo, você lê na palavra e você fala: meu irmão, isso aqui está errado. Eu amo esse salmo que diz assim: quando tu disseste, buscai a minha face. E aí o salmista fala assim: meu coração disse, tua face, Senhor, eu buscarei. São escolhas que vão formar o seu caráter. Eu fui muito mau caráter, muito. Até um dia em que eu falei: Senhor, eu conhecia Deus, e aí eu passei a ter uma referência de alguém real. Não era uma história, uma mitologia, era alguém real, uma pessoa real. E aí eu passei a me espelhar nessa pessoa. Eu passei a ter a minha mente transformada. Eu continuei sendo tentado a fazer coisas que eu fazia antes, mas eu tenho escolhas. Eu não sou mais escravo do pecado, eu sou livre para construir uma nova história,
para viver uma vida que vale a pena ser vivida, para deixar um legado sobre a terra, para fazer coisas que eu nem vou ver, mas que outras gerações vão usufruir, porque eu vivi uma vida com Deus. E se você, já falei isso aqui, e se você tirar hoje Jesus da equação da minha vida, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada, vai sobrar só um contador de histórias. Há tanto tempo atrás eu vivi isso, vivi aquilo outro. Há tanto tempo atrás eu vivi isso, vivi aquilo outro. Queria chamar o grupo de louvor, a gente já está encerrando. Enquanto o grupo está vindo, eu queria te convidar a orar comigo. Tem como a gente escrever umas palavras aqui no telão? Tem como escrever? É possível? É possível? É? Ah, então tá. Depois eu vou digitar umas palavras aí para você escrever ali, tá? Eu queria que você fizesse uma oração comigo. Eu vou orar. E se você sentir no seu coração, ora assim comigo. Senhor Jesus, sonda-me. O Senhor conhece o meu coração. Senhor Jesus, prova-me. O Senhor conhece os meus pensamentos. Vê, Senhor, vê. Eu te dou a liberdade para ver se há algo mal em mim. Senhor, eu te peço, guia-me pelos caminhos eternos. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você escrevesse aí, por favor, algumas palavras. Pode escrever? Eu tenho que digitar primeiro, depois você escreve? Você não vai escrevendo não, né? Ah, então tá. Então escreve aí. Imoralidade sexual. Impureza. Está escrevendo? Libertinagem. Idolatria. Feitiçaria. Ódio. Discórdia. Ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez e orgias. Está em Gálatas 5, que eu vou ler para vocês aqui. Por isso digo: vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E aí, quando eu estou falando de carne aqui, é claro que a gente é uma explosão, como diz o Marco, uma explosão de química, né, Marco? É um conjunto de uma quantidade de química absurda, né? É claro, se você usar droga, o teu corpo vai pedir isso, mas a gente está falando da escolha de usar droga, ela vem de uma alma treinada para fazer aquilo que desobedece a Deus, tá? Aquilo que vai te fazer mal, na verdade. Então, quando eu falo carne aqui, eu estou falando de uma alma que está treinada para se opor a Deus, tá? Então, está dizendo aqui, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E aqui o Espírito não é qualquer Espírito, é o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. E o Espírito que é contrário à carne, elas estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando puder, bota aí pra gente, por favor. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor. Meu irmão, se você não experimenta o amor, você não está vivendo. Não está vivendo. E o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne. Sabe o que é crucificar a carne? É um ato violento. É uma decisão de um ato violento contra aquilo que vai te fazer mal. Contra aquilo que Jesus fala vai te fazer mal. São escolhas ruins, vai te fazer mal, mas que você já se acostumou. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E sabe o que todas essas coisas que eu li aqui da carne fazem com as pessoas? Transtornos emocionais, doenças sexualmente transmissíveis, perda de confiança nas pessoas, destruição de famílias, gravidez indesejada, vícios, sentimento de culpa, de abandono e perda de comunhão com Deus. Não é brincadeira. Deus te deu um sonho, a disciplina vai fazer você chegar lá, mas o que te vai fazer permanecer são as suas escolhas, o seu caráter. Eu não estou falando aqui que você vai perder a tua salvação, não, irmão. O que eu estou falando é que possivelmente você, durante uma boa parte da sua vida, você pode virar as costas para Deus. E isso não é bom. Então, antes da gente louvar, eu já terminei. Eu queria que você lesse o que está escrito ali. E a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Então, se você tem praticado alguma dessas coisas que vão te atrapalhar o seu relacionamento com Deus, que atrapalham o relacionamento com Deus, eu queria que você desse uma olhada e a gente vai orar. Eu queria que você, se você quiser, hoje é o dia de libertação, é o dia de alegria, é um dia de paz, é um dia de você jogar fora coisas que estão te atrapalhando. Então dá uma olhadinha, vê se você pratica alguma dessas coisas, vê se alguma dessas coisas tem te atrapalhado o seu relacionamento com Deus. Talvez tenha falado para Eva: Eva, tá vendo? Era tudo conversa fiada, você não morreu. Mas nós sabemos que espiritualmente, naquele momento eles morreram. E eles perderam a conexão com o Pai. Eu prefiro morrer do que perder a minha conexão com o Pai. Eu não quero voltar para onde eu estava. Eu quero andar para frente. Não que eu não tenha batalhas, eu tenho 1 milhão de batalhas contra a minha natureza, que continua lá, o diabo tentando. Faz parte. Ele tentou Jesus, por que ele não vai me tentar? Vai tentar todos nós. Então eu queria te convidar, se você quiser, pode ficar aí no seu lugar, talvez como um ato simbólico. Se você quiser se colocar de pé, pode se colocar de pé. E se você quiser confessar, pedir a Deus, hoje você não vai confessar para o seu irmão. A Bíblia diz que a gente deve confessar o pecado uns aos outros, né? Hoje você não vai fazer isso, mas eu quero que você confesse isso a Deus. Aí, no seu lugar, eu queria que você pedisse a Deus: Deus, isso tem me atrapalhado, eu quero mudar isso. Isso tem me atrapalhado. Começa a pedir agora para Deus: Deus, eu tenho feito isso. Isso tem me atrapalhado meu relacionamento com o Senhor. Eu quero pedir perdão ao Senhor hoje. Confessa ao Senhor, fala: Senhor, eu tenho feito isso. Coragem, irmãos, coragem. Deus quer que você saia daqui diferente de como você entrou. Então coragem, confessa ao Senhor: Senhor, eu tenho sido imoral. Senhor, eu tenho tido cobiça. Senhor, eu tenho desejo por coisas que não são lícitas. Senhor, o ódio tem sondado meu coração, a discórdia. Sonda, Deus.
sonda, Senhor, nossos corações. Agora começa a pedir perdão a Deus. Paizinho, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, Pai, em nome de Jesus. Todo o acesso, Senhor, que o diabo vinha tendo, Senhor, contra nossas vidas, nessas áreas que nós confessamos, como diz a tua palavra, Senhor. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro vida, eu declaro paz, eu declaro alegria, eu declaro pontes, Senhor. Pontes com o teu Espírito, Senhor. Pai, eu declaro ativos nossos sentidos espirituais, os olhos para te ver, os ouvidos para te ouvir, Senhor. A mente de Cristo, a sabedoria eterna da mente de Cristo, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos a fazer as escolhas mais assertivas, Senhor. Ninguém aqui vai ser perfeito. Só perfeito é só o Senhor. Mas que nós possamos fazer escolhas mais assertivas. Errar até erros novos, Senhor. Mas os erros antigos a gente jogue para trás, Senhor. Que a gente rume para o alvo e que a gente permaneça, Pai, no caminho da eterna, Senhor, suficiente presença do Senhor, Pai. Que possamos viver com alvo na eternidade, viver para a eternidade, porque o Senhor me criou para a eternidade. O Senhor me criou não para momentos, mas para a eternidade. O Senhor criou cada um de nós para a eternidade. Somos seres eternos. E queremos experimentar já a eternidade. Viver para a eternidade, experimentar a eternidade, experimentar a sua presença. Então, Senhor Jesus, em nome de Jesus, aqueles que têm dificuldade, eu quebro agora toda dificuldade em nome de Jesus. Que possamos experimentar, Senhor, a maravilhosa presença do Senhor no toque sensitível, o cheiro, o aroma da tua presença. O aroma da tua presença. E que possamos viver para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmão. Vamos louvar o Senhor. Ele é digno. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro.
te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Como eu te amo.